Olá pessoal, tudo bem com todos? Hoje a gente vai começar um tema para iniciantes da mecanização. São termos técnicos importantes no dia a dia de uso de tratores e implementos agrícolas. Nós vamos falar aqui sobre a classificação, e o uso desses termos para o dia a dia da mecanização agrícola. Então a primeira coisa, pessoal, que a gente precisa entender é como o trator acopla com o implemento. Então a gente tem três tipos de classificação para isso, três termos técnicos para isso. Então o primeiro deles é o acoplamento de arrasto, que é ligado aqui na barra de tração. Tá certo? São os implementos de carreta, grade de arrasto, por exemplo. Depois a gente tem o implemento montado, que é ligado aqui nos três pontos, E vai ter aqui ligado também no terceiro ponto. E por fim a gente tem o semi-montado, que são aqueles implementos ligados somente nos braços hidráulicos, ok? O segundo tipo de classificação que nós temos é a classificação quanto ao rodado. E aí a gente vai ter o rodado de pneu, o rodado misto e o rodado de esteira. Obviamente o rodado misto são aqueles que têm esteira e pneu. Geralmente as peneiras são atrás e os pneus são na frente. O terceiro grupo de classificação que a gente tem são os de finalidade. E aí a gente vai ter, por exemplo, são os viticultores, os cafeeiros, os canavieiros, os de uso geral, agrícola e por aí vai. Bom, só para dar uma simplificada, uma exemplificada aqui, é no caso dos viticultores e cafeeiros, que tem praticamente o grupo de característica técnica deles são muito parecidas, Por exemplo, a bitola é estreita, a potência varia de 50 a 100 cavalos, Que são aqueles de porte pequeno, vamos falar daqui a pouco. Mas a diferença entre os cafeeiros e os viticultores está mais na altura e no peso, Os viticultores eles têm que ser mais baixos para poder ter capacidade de andar nos parreirais. Então é um exemplo aí para a gente poder entender como funciona essa finalidade aí. O quarto tipo de classificação que a gente precisa falar são aquelas classificações sobre o porte, que está ligado à potência do trator. Então, por exemplo, tratores de até 50 cavalos, A exemplo lá dos Tobatas, são os tratores micro. Depois nós temos os tratores pequenos, que são os tratores de 50 a 100 cavalos, que, por exemplo, esse trator azul aqui e o outro trator da frente, que são de pequeno porte. Depois nós temos os tratores de médio porte, que é exemplo desse trator aqui, que tem 110 cavalos. Os de médio porte vão de 100 a 200 cavalos. Os tratores de grande porte são os tratores de 200 a 400 cavalos. E os mega tratores, tratores acima de 400 cavalos. Por fim, pessoal, a gente tem ainda a quinta classificação, que é a tração, classificação quanto à tração dos tratores. Então temos aí os tratores 4x2 TDA, que é 4 pneus, 2 tracionados, com a tração dianteira auxiliar, TDA. Então são aqueles dois pneus ali, Se a gente observar o formato do pneu, sempre que os pneus têm garras, ele tem possibilidade de tracionar. E toda a tração do trator é sempre feita atrás. Então a gente vai ter os 4x4, que são os 4 pneus da mesma altura e com garra. Esses são os 4x4. Esse modelo desse trator aqui é o 4x2 TDA, que tem esse pneu aqui, um menor, da frente é menor e com garra. E o 4x2 é aquele tratorzinho ali da frente, Vem cá para vocês verem, Aqui está o exemplo do trator 4x2, Ele tem ali o pneu traseiro com garra e o pneu F1 ou F3 aqui, que vai acoplado na dianteira. Então esse é o 4x2 simples. Ok, pessoal? Então esses são os termos que a gente usa, para classificar, identificar os tratores. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um abraço a todos e até mais.